do século XIX e início do século XX, o efeito fotoelétrico era uma pulga atrás da orelha dos físicos porque ninguém era capaz de explicar, utilizando a teoria eletromagnética clássica, por que a gente observava no experimento as características que a gente mencionou no último vídeo, que a gente viu na simulação no vídeo anterior. Bom, então, para explicar isso teoricamente, o Einstein, que foi quem primeiro deu uma explicação teórica satisfatória para esse fenômeno, utilizou a hipótese de quantização de Planck, a mesma hipótese que foi usada para resolver o problema da radiação de corpo negro. Então, o que aconteceu quando o Planck postulou essa hipótese pela primeira vez é que ele foi levado a essa hipótese porque ele observou a matemática do problema de radiação de corpo negro e chegou à conclusão de que essa hipótese levaria matematicamente à hipótese correta. Mas eu imagino que de primeira ele nunca imaginou que isso fosse de fato uma hipótese que fosse fisicamente plausível. Mas, a partir de então, vários fenômenos foram explicados através dessa mesma hipótese e, por isso, foi se acumulando evidências de que ela era, de fato, uma noção intrínseca da natureza. Bom, então vamos ver como que a hipótese de quantização de Planck explica o efeito fotoelétrico. Quando a gente falou da radiação de corpo negro, a gente falou dessa hipótese e a gente viu as fórmulas às quais é possível chegar com essa hipótese, mas a gente não viu claramente como a gente fazia o caminho entre a hipótese e as equações da radiação de corpo negro obtidas com essa hipótese, né? Porque é um cálculo um pouco complicado, tá fora do escopo desse curso aqui. Mas no efeito fotoelétrico, a análise é super simples e por isso a gente consegue ver direitinho como essa hipótese de quantização leva à explicação das propriedades corretas que são observadas experimentalmente. Um feixe de luz ele é constituído por pequenos pacotes de energia que a gente chama de fótons. Tá? Esses fótons, eles têm, cada um deles, uma energia que é ligada à frequência da radiação através dessa fórmula aqui, que é a mesma fórmula de Planck, em que esse H é a constante de Planck. Então, é a mesma hipótese de Planck, ok? E com essa hipótese de que a luz é formada por pequenos pacotinhos de energia, a gente pode explicar satisfatoriamente o que a gente observa no efeito fotoelétrico. Então, vamos ver por quê. Vamos supor que a gente tem uma superfície, ali eu tenho os elétrons presos ao material pela barreira de potencial formada pela atração das cargas positivas. E o que acontece é que quando os fótons da radiação eletromagnética incidem sobre esse material, os elétrons podem absorver esses fótons. E aí acontece um processo de tudo ou nada. Ou o elétron ganha a energia total do fóton, ou ele não absorve energia nenhuma. Tá? E aí, quando essa energia é maior do que φ, o elétron pode escapar da superfície, lembrando que φ é a função trabalho, que é a energia mínima que o elétron precisa para escapar dessa superfície. Mas se essa energia é menor do que o φ, ela não é suficiente para liberar o elétron da superfície e ele vai continuar preso ali dentro do material. Então, observem que isso aqui explica a frequência de corte. Tá? Então, a frequência de corte é tal que HF0, que é a energia do fóton com essa frequência, é igual à função trabalho. Tá? Se a frequência do fóton for menor do que F0, a energia do fóton é menor do que a função trabalho do material e, por isso, esse fóton não é capaz de liberar elétrons dessa superfície. Então, se o F é menor do que F0, os fótons têm energia menor do que φ. E, portanto, esses fótons não vão produzir o efeito fotoelétrico. Já se F for maior do que F0, os fótons têm energia maior ou igual a φ
e, portanto, nesse caso, a gente vai observar o efeito fotoelétrico. Bom, o que acontece quando eu tenho frequência maior do que F0 e, portanto, os fótons têm energia maior do que a função trabalho? Nesse caso, a diferença entre a energia do fóton e a função trabalho, que é a energia necessária para arrancar o elétron da superfície, é transformada em energia cinética do elétron. Tá? E essa energia cinética, ela pode ser medida, como a gente já mencionou, variando a tensão entre as placas no experimento do efeito fotoelétrico que a gente mencionou anteriormente. Então, essa energia máxima é igual a E, a carga do elétron, vezes o potencial. E o potencial necessário para frear os elétrons é o potencial que é exatamente igual à energia cinética máxima dos elétrons. E, portanto, esse potencial é dado por essa expressão aqui. Né? A energia potencial do elétron é igual à energia potencial necessária para frear o elétron é igual à energia do fóton menos a função trabalho, que foi a energia gasta para arrancar o elétron do material. Então, aqui a gente vê que o potencial de corte está relacionado com a frequência e não com a intensidade da luz. Então, o que acontece aqui? Uma luz de maior intensidade, ela tem mais fótons e, portanto, ela vai arrancar mais elétrons dessa superfície. Mas para cada elétron arrancado, a única coisa que importa é a frequência da luz, que me diz qual é a energia do fóton incidente. E aí, com a interação entre um fóton e um elétron, a intensidade não está tendo papel nenhum nesse efeito para um elétron específico. E, portanto, a gente vê que o potencial de corte está relacionado apenas à frequência. Tá? Se a gente plotar os gráficos de potencial de corte por frequência obtidos experimentalmente, a gente vê que vai ser uma reta exatamente com a inclinação igual a h. Então, essa é uma maneira de medir qual é a constante de Planck. E o outro coeficiente dá para a gente a função trabalho. Então, a gente pode ver exatamente essa relação entre a frequência de corte e a frequência e a função trabalho.